O tema da mensagem desta noite é seguindo os passos de Jesus. Seguindo os passos de Jesus. Meus queridos irmãos, o capítulo 12 de João é o capítulo que é tradicionalmente conhecido como o capítulo da semana em que culturalmente, tradicionalmente é conhecida como a Semana Santa. Então, considerando que o cristianismo, de um modo geral, não tem uma semana santa, mas todas as semanas, não tem uma semana de azar e a outra santa. Não tem um dia santo e o outro é o quê? Para o cristianismo vivo, todos os dias são santos, mesmo que passemos dificuldades por eles, mesmo que soframos, mas os dias todos são santos e Deus não criou nenhum dia diferente do outro. Agora, que dias são diferentes na história, nas datas, não é? Os dias não são diferentes, são os mesmos, mas os fatos são diferentes. Tudo bem. Jesus começa no contexto social de sua época. Ele começa visitando a casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Agora Lázaro já ressuscitado. Ele já havia ressuscitado. Então Jesus chega na casa dele, Lázaro ressuscitado, sentam à mesa. Maria vai servir, aliás, Marta vai servir, Maria vai ungir Jesus com um perfume muito caro, de nardo. É considerado o perfume mais caro, aromático, sul da África, e ela chega e derrama o perfume em Jesus. Os seus discípulos participam do momento, vendo o fato acontecer. Judas, só podia ser ele, o Iscariotes, reclama porque ela derramou perfume tão caro sobre Jesus. Diz que a casa ficou toda perfumada. E Judas diz assim: esse dinheiro poderia ser entregue aos pobres. Imagina, irmãos e amigos, ele não estava nada de preocupado com pobres. Ele queria que o dinheiro fosse arrecadado para que ele usasse o dinheiro particular. Ele era tesoureiro do grupo e ele usava o dinheiro do grupo em particular. Judas já era traidor desde a função, e depois traiu mesmo, definitivamente entregando Jesus para os inimigos. Mas aquele ato aromático era a dedicação dela, a dedicação de Maria, a dedicação de Marta em servir, a dedicação de Lázaro, amigo particular de Jesus, diante da magnitude do Rei Jesus. Depois deste acontecimento, no capítulo 12, Jesus tem aquela entrada triunfal em Jerusalém. Algo assim estarnecedor, algo inédito em toda a história. Jesus inaugura a história do seu sofrimento na última semana da sua vida. E ele então vai entrar em Jerusalém, e todos sabem que as pessoas colhiam aquelas palmas, para saudar Jesus, montado no jumentinho, na entrada da cidade. Então aquele fato também marcou a história, inaugurando assim a semana em que Jesus passaria o maior sufoco da sua vida por nós. Acontecendo a entrada triunfal em Jerusalém, pois é dito: Hosana, Hosana, o que vem no nome do Senhor. Aí ele recebe a visita dos gregos, de alguns gregos que queriam ver Jesus. E os gregos se acotovelavam e chegavam para perto e perguntavam a Filipe: queremos ver Jesus.
Era um desejo insoptável da alma daqueles homens que estavam querendo adorar a Jesus. E no versículo 26, Jesus está mostrando uma realidade que iria acontecer com ele, que enquanto todos estavam com uma expectativa bem grande acerca dele como rei, ele já sabia que aqueles eram os últimos momentos de sua vida. E que ele não teria humanamente muita condição para resolver a situação de todos ou saciar os desejos deles. Ele está explicando o que vai acontecer realmente com ele. Mas o desejo dos gregos era de vê-lo. E quando ele diz, eu acho que quebrando todas as expectativas dos discípulos, de tantos quantos se aproximavam dele, ele chega a dizer, no verso 25, a gente percebe que Jesus diz sobre ganhar, perder para ganhar. Perder para ganhar. Quem perder a sua vida, achá-la. Perder para ganhar. Vai perder para o mundo, mas vai ganhar para ele. Mas quem ganhar essa vida com os desejos, os prazeres do mundo, perdê-la-á. Depois disso ele diz, no verso 26, se alguém me segue, me serve, siga-me. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu vou destacar 3 verbos aqui para você. Estão inseridos no texto ora lido. Então, o verso 26 do 12 é o texto em pauta. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. 3 verbos: servir, seguir e estar. Vamos dizer comigo os 3 verbos: servir, seguir e estar. Eu considero esses 3 verbos como verbos fortes para a resolução da situação do homem com Deus e o seu destino final, depois da morte. Mas Jesus usa uma palavrinha no começo do versículo, que é conhecida na língua portuguesa como uma conjunção condicional, a palavrinha se. A conjunção condicional, ela quer dizer que pode ser que sim, pode ser que não. Há uma dúvida, se. Então, se a irmã Rosimeire convidar a nossa irmã professora Edileuza para um jantar, e a professora Edileuza disser assim: olha, irmã Rosimeire, se der certo, eu vou. A pergunta é, ela deu garantia? Não. Se colocou se, entrou a dúvida. E Jesus colocou se. Se alguém me serve, siga-me. Siga-me. E onde eu estiver, estará também o meu servo. Então, servir, se alguém me serve. Nós sabemos que essa questão de servir é uma questão de obediência, é uma questão de fidelidade, é uma questão de integridade, de compromisso. Ninguém consegue servir a alguém misturando ou confundindo as suas ações. E Jesus mesmo falou que ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Tem que haver uma definição.
Alguém não pode andar com um pé no Evangelho de Cristo e o outro no mundo. Porque ele vai ficar de perna aberta, vai terminar rasgando. Porque um pé na igreja e outro no mundo, vai abrindo lá, o pessoal puxando para lá, vai ser complicado. Então a pessoa diz, não, eu gostaria de servir a Deus, mas eu gosto não sei de quê, eu vou não sei para onde e tal, eu gosto dos meus amigos. Olha, se você gosta dos seus amigos, está difícil você servir a Deus. Eu não estou dizendo que é para ficar intrigado com os amigos, não. Os amigos são importantes também. Mas eu estou dizendo que primeiro amigo nosso é Jesus. A prioridade em nossa vida é Jesus. É tanto que ele próprio fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta é a prioridade da vida, Jesus. Mas se a sua prioridade são os amigos, se a sua prioridade são as festas da rua, se a sua prioridade é o carnaval, se a sua prioridade é cigarro, é bebida, é a roda dos amigos, então está difícil você servir a Jesus. Por isso que eu coloco sim. É difícil porque o homem é ensimesmado. E nós anotamos o seguinte: Deus criou o homem para ser dependente dele, de Deus, para orientação, para força, pelo amor, pela alegria que o homem poderia ter nesse Deus. O homem foi criado para ser centrado em Deus, estar centrado em Deus, ou centralizar Deus nele. Nós podemos ver que o primeiro homem criado, nosso antepassado, chamado Adão, ele foi criado para estar centrado em Deus. Ele até estava centrado em Deus. Só que ele foi crer que seria melhor se assumisse o centro, o controle de sua própria vida, com a mensagem de Satanás através da serpente. Então Satanás tentou Adão, através de Eva, primeiro foi Eva, depois Adão, mas Satanás tentou o coração de Adão, de que Adão seria capaz de ter o controle da sua própria vida. É como que dissesse, olha, você não precisa de Deus não, você é você, pronto, você tem livre-arbítrio, você não vai ficar sujeito a Deus não, se sujeitar a Ele. E aí, ao invés de ele permitir que Deus governasse a sua vida, ele se rebelou contra a vontade de Deus, contra o governo de Deus, rejeitou o governo de Deus e centrou-se em si mesmo. Ele centrou-se em si mesmo. Isso é chamado de antropocentrismo. O homem se centraliza em si mesmo. Existem algumas palavras que nós gostamos de afirmar, como hedonismo, antropocentrismo, situacionismo. O hedonismo é a luta pelo prazer, tudo pelo prazer. A gente já falou isso aqui, tudo pelo prazer. O homem gasta muito dinheiro só pelo prazer. A revista Playboy é um exemplo disso, né? Milhões e milhões e milhões para as pessoas pousarem nuas só para gerarem prazer. É o hedonismo, tudo pelo prazer. O antropocentrismo, o homem é o centro das coisas. Ele quer ser o centro. Ele mata, rouba para ficar em evidência. É o chamado sociopatia, a doença pelo poder. E o situacionismo é aquilo de imediato, tudo pelo já. Don't you know, agora. Tem que fazer tudo agora. É o situacionismo. É a filosofia do nada, do agora, mas do nada. É o niilismo, filosofia do nada.
Então ele centrou-se nele mesmo, Adão, ao invés de centrar-se em Deus, ou deixar Deus centrar-se no seu coração. Estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Centrar é ocupar o centro. Ao invés de deixar Deus ocupar o centro da sua vida, ele, tentado pelo Satanás, ele resolveu centrar em si mesmo. Destronou Deus e assumiu o controle. Eu não sei se fosse esse o seu caso. Eu não sei em quem você está centrado, se em Deus ou em você mesmo. Quando a pessoa está centrada em Deus, ela faz a vontade de quem? De quem? Deus. Quando ela está centrada em Deus, ela faz a vontade de quem? E quando ela está centrada em si mesma, ela faz a vontade de quem? Dela mesma. Ela está centrada nela, ela usa muito eu, né? Eu posso, eu quero, eu faço, eutanásia, eucalipso, ela está tudo no eu. É só eu. O eu é em evidência. É o Deus dela. É o seu egocentrismo. É o seu eu. E esta grave doença de destronar Deus do centro da vida afetou toda a descendência de Adão. Eu, Nelsinho, Juninho, essa grave doença, porque Adão destronou Deus do coração e assumiu o controle da vida. Por isso que a gente fala, a humanidade está ainda, continua destronando Deus, o Deus destronado. Quando a pessoa fala em nome de Deus, é de forma muito abstrata, muito superficial, não é algo profundo. Porque, na realidade, Deus está destronado. Eu tenho falado que, se alguém soltar, liberar um grupo de automóveis com seus aceleradores ligados em um despenhadeiro, sem motorista, sem ninguém no volante, numa descida, num declive, a tendência é que todos irão espatifar-se, acabar, estraçalhar-se. Essa é a tendência. Porque os automóveis, apesar da tecnologia moderna de criar piloto automático, mas os automóveis não foram fabricados para se dirigir sozinhos. Eles foram fabricados para serem dirigidos por homens, mulheres, dirigidos por gente. Então, a mesma coisa acontece. Deus nos criou para sermos dependentes dEle, para a honra e para a glória dEle. Encontramos no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 12, que nós fomos criados para o louvor de sua glória. 12 a 14 vai mostrando a herança eterna, não é herança em bens, herança em dinheiro, não, é herança da salvação. Então, com esse propósito de Deus estarmos sob o controle de Deus, não é nenhuma humilhação. Eu prefiro estar no controle de Deus. Deus me controla. Eu não quero me controlar. Eu gostaria muito que Deus controlasse tudo em mim. Porque toda vez que eu tomo das mãos de Deus o controle, eu me arrebento todo. Acontece alguma coisa comigo. Tá certo? Por quê? Porque eu fui criado para ser controlado por Deus. A mesma coisa dos automóveis. A mesma coisa de você. Então, se você é o Senhor da sua vida, meu amado, você está errado. Mas se você tem Deus como o Senhor da sua vida, a sua vida será outra. Com certeza. Só o poder de Deus pode transformar, mudar a vida de um ser humano. E é preciso que esteja dentro destes três verbos: servir, seguir e estar com Cristo. Então observe, se o homem toma uma decisão, já que a humanidade, a descendência de Adão, eu e você, a descendência vem com essa gravidade, com essa doença grave de destronar Deus, em si mesmada, cheia de si,
Então, a partir do momento que o ser humano toma uma decisão, aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida, então Cristo assume o trono da vida dele e o seu eu, o seu ego é destronado, cai fora. Agora quem está no controle, ou quem está no controle, chama-se Deus. Então você entrona Jesus e não destrona do seu coração. Então Cristo deixou o céu para ir para a cruz cruel, a fim de devolver a cada um de nós a nossa relação original, aquela antes de Adão com Deus. Devolver a relação original com Deus. Através da morte de Cristo, Ele está devolvendo aquela relação que foi quebrada através de Adão, nossa com Deus, lá na cruz. Só que é preciso, por parte nossa, de uma aceitação, porque rejeitando vai continuar quebrada, né? Não por mérito de Cristo, mas por desprezo nosso. Então, na cruz, a penalidade, a condenação, o pecado em geral são removidos da vida do homem pecador. São removidos a partir do momento em que você toma esta decisão de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Quando o homem se converte, então ele confia, ele está confiando que a sua culpa, o seu pecado, a sua condenação ao inferno foram removidos. Isso aí pode ter certeza. Sabe por quê? Porque lá em Romanos 3,23 a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, separados, desligados, afastados. O pecado nos afasta, o pecado nos leva para o inferno. Por isso todos pecaram. Mas em Cristo Jesus nós somos reatados. Aquilo que quebrou por causa do pecado é reatado através de Cristo Jesus. E aí nós agora nos tornamos um novo ser. Recriado, regenerado, gerado de novo. É o que diz lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, o que é que diz lá? Nova criatura é. As coisas velhas, o que? Já passaram. E eis que tudo se fez novo. Um novo ser. Mudou. Mas veja, a menos que o velho homem não seja destronado, Jesus Cristo não será entronado no seu coração. Jesus Cristo só será entronado, assumirá o trono do seu coração se você tirar o seu eu. Enquanto o seu eu estiver lá, ele não vai assumir. E você pode ver isso em Apocalipse 3,20. Lá mais uma vez, eu digo: eis que estou à porta e bato. Se entra novamente a conjunção. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, essa conjunção aditiva aí, abrir a porta, ela liga as orações, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Observe a ligação. Eis que estou à porta, disse Jesus, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E esta casa não é casa de barro, não, de tijolo, de cimento, não. É o seu coração. Mas ele só entra no se ouvir e abrir. Se não ouvir nem abrir, então é até o sim. O contrário seria: não entrarei na sua casa. Só entra se você deixar. Então o Espírito Santo, depois de você tomar a decisão, toma posse de você, se você decidir por ele. E essa decisão de consagração e aceitação é a mais importante na sua vida, porque ela abre a porta para a glória celestial. A decisão sua abre
esta porta. Deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento em que você serve a Deus, do verbo servir, aí você passa a seguir. Claro, se serve, segue. E se você segue a Deus, você não vai seguir os conselhos do fora não, do lado de fora, dos outros não. Isso é provado no Salmo 1. Bem-aventurado o homem, ou a mulher, ou o menino, ou a moça, ou o rapaz, bem-aventurado, bem feliz, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Naquela roda de bebida, onde há só pensamentos maus, aquelas amizades, bebedeira, pensamentos às vezes obtusos e nefastos, pensamentos deteriorados, de imoralidade, palavrões. É a roda dos escarnecedores. Sentam para escarnecer, mas bem-aventurado é aquele que não anda nela, não se assenta nela, nem anda no caminho dos ímpios. Então, por isso que Jesus usa a palavra assim, porque o pessoal prefere a roda dos escarnecedores, as amizades, porque está aqui na igreja, ouvindo o quê? Ouvindo Bíblia, irmãos cantando, orando, dizendo que Deus salva. Isso aí é coisa que não dá certo para muita gente. É preferível estar nas bebedeiras, nesse momento, nos bares, aí nos lugares de encontro da cidade, do que estar aqui. Para muita gente, essa é a verdade. Então, seguir e estar. Estar é um verbo de ligação. Estar com Deus. Se serve, segue. Se segue, está do lado, está na companhia de Jesus. Essa é a companhia dele. E qual é o resultado disso? É a honra final. Meu Pai o honrará. A honra final. A honra final, irmãos, é a coroa que você recebe. É a salvação da sua alma. É o galardão da sua alma. A honra final é a garantia da sua vida após esta vida, após a morte. Você gostaria de seguir os passos de Jesus? Tem um livro de Billy Graham escrito: Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? O livro foi best-seller no mundo todo, muito vendido, né? Mas você gostaria de seguir os passos de Jesus? Teria que seguir, teria que obedecer os 3 verbos: servir, seguir e estar com Ele. Teria que destronar o seu ego, o seu eu, e deixar Jesus assumir o trono do seu coração. Eu sei que não é fácil. A sociedade é corrupta. Ela é corrupta, sim. E não é fácil a pessoa definir por Jesus no meio de uma sociedade corrupta. Mas se você quiser, esta é a sua chance. E eu digo mais, talvez seja a última da sua vida, já que ninguém garante amanhecer vivo amanhã. Eu não garanto. Espero em Deus que sim, mas não garanto. Muita gente morre subitamente. Pode ser eu, alguém da minha família, você, ninguém garante. Mas uma coisa, a única garantia que podemos ter é Jesus Cristo no nosso coração, aceitando-o como nosso Salvador. Você gostaria de fazer isso? Curva a sua cabeça, por favor.